Ô Bruno, essa discrepância que nós temos entre as emendas brasileiras e emendas de democracias avançadas, na verdade, ela foi acontecendo de forma gradual, cada vez que o Poder Executivo foi perdendo mais poder ou precisando de mais apoio no Parlamento, foi concedendo mais autonomia ao Parlamento para ter acesso às emendas. Como você vê esta, vamos dizer assim, degradação de poder executivo sendo transferido para o legislativo em formas de emenda para garantir o apoio que o governo precisava no parlamento? Esse é um tema recorrente quando a gente vai falar das emendas, né? Como que o nosso, como a gente chama, presidencialismo de coalizão, né? Termo do Sérgio Abranches, que a gente usa, que quer dizer que o governo, que é sempre uma minoria, quando é eleito, precisa conquistar apoio para conseguir passar suas medidas. Mas hoje a gente coloca isso como uma coisa gradual, porque nos últimos 10 anos foram várias mudanças, tanto na Constituição quanto na legislação. Mas tem um marco importante, né, que é a mudança da Constituição, uma emenda constitucional 86, em 2015. Naquela mudança de Constituição, votada pelo Parlamento, as emendas passaram a ser impositivas, as emendas individuais. O que quer dizer? Até aquele ano, na verdade, um ano antes, na Lei de Diretrizes já teve uma mudança, mas foi sacramentada em 2015. Até aquele ano, o parlamentar ele era eleito com a roupa do corpo, a sua equipe e sua verba de gabinete, para justamente ele poder fazer o trabalho de legislar e fiscalizar o executivo, que seriam os principais trabalhos do parlamentar. E as emendas ele fazia. As emendas dependiam da aprovação do executivo, do presidente, dos ministros. E esse que era um dos mecanismos do presidente conquistar apoio. Então ele aprovava determinadas emendas para a base do Liberava a emenda de acordo com os votos. Liberava emenda de acordo com os votos. Então a gente fala que é a toolbox, né, a caixa de ferramentas do presidente que permite que ele faça... segurar as emendas ou liberar as emendas. E conquiste apoio, seja oferecendo um ministério, oferecendo uma empresa pública, apoiando em determinada medida. Então ele tinha vários mecanismos. Um dos mecanismos eram as emendas que até então eram não impositivas. Em 2015, passando essa mudança na Constituição, as emendas passaram de 0 obrigatório para 15 milhões por parlamentar. Então, no ano seguinte, todo deputado e todo senador passou a ter 15 milhões para distribuir da forma que ele achasse mais adequada, mantendo algum vínculo com o PPA, que tem que estar dentro dos programas e das ações orçamentárias, mas ele poderia dividir como quisesse, para não dizer que era totalmente como quisesse, metade teria que ser para a saúde, que acho que foi também uma salvaguarda moral, né? Metade então vai para a saúde e a outra metade é como quiser. Então esse foi o grande marco que praticamente mudou como nós organizamos os poderes no Brasil. Aí de 2015 para cá que foram as mudanças gradativas. Então você vai ver, em 2019 tem uma outra grande mudança importante. Entre 2015 e 2019, o governo tentava controlar esse fluxo nos pagamentos e na aprovação dos projetos. Isso gerava, de certa forma, uma frustração também por parte dos parlamentares, porque eles mandavam a emenda, às vezes a emenda não chegava. Então, eles, em 2019, fazem a outra mudança constitucional que cria a emenda que hoje a gente chama de PIX. São transferências especiais que não precisam estar vinculadas a um projeto, não precisam de um plano, não precisam de uma prestação de contas, elas somente eram enviadas a estados e municípios. Então, essas são as emendas PIX, uma das que o Dino, agora, no fim de 2024, exigiu que tivessem planos de ação e que tivesse prestação de contas, mas quando foi criado, em 2019, elas iam diretamente, né, até alguns jornais usaram como se fosse um cheque em branco para o prefeito ou para o governador poder usar essas emendas. Aí, nesse mesmo ano, 2019, foram criadas emendas impositivas de bancada. Então, em 2015, 1,2% da receita corrente líquida deu o equivalente a 15 milhões por parlamentar. E aí, em 2019, 1% da receita corrente líquida para as bancadas estaduais. E aí não fazia diferença se é uma bancada de São Paulo, com 44 milhões de habitantes, ou de Roraima, com 600, 800 mil habitantes. Então, todas as bancadas passaram a dividir esse novo orçamento. Então, essa foi as grandes mudanças. A terceira grande mudança foi quando houve a PEC da transição, a EJA 2022, outra mudança. Quando o presidente Lula é eleito, ele não tinha esse contato com as emendas nos outros governos dele,
Então, ele precisa, de alguma forma, equacionar isso, e aí tem a PEC da transição que acaba saindo, aumentando o problema, porque aí, em vez dos 15 milhões que eu falei que tinha por parlamentar, com a PEC da transição, que teve que acomodar outros valores, tinha as emendas de relator acontecendo, acho que a gente pode falar mais sobre isso um pouco mais à frente, as emendas foram de 15 para 38 milhões para os deputados e de 15 para 69, 70 milhões para os senadores. Então, agora, anualmente, um deputado tem na casa dos 40 milhões para alocar de emendas e um senador tem 70 milhões. Sem contar as emendas de bancada e as emendas de comissão. As de bancada impositivas e as de comissão, dependendo também do que é aprovado. Ou seja, o Executivo perdeu o controle total de como o dinheiro do parlamentar está sendo gasto. Porque antigamente é o que você falou, podia segurar uma coisa, outra, negociar. Agora são impositivas, aumentou o quinhão do orçamento discricionário do país e isso dá muito mais liberdade. Aliás, hoje é até difícil convencer um parlamentar a ser ministro, porque ele tem mais dinheiro como deputado do que um ministério pequeno. Então, isso você acha que nós estamos, de uma certa forma, perdendo o controle sobre o orçamento executivo, mudando para um regime quase que parlamentarista? A gente está usando esses termos, né? Presidencialismo, até vi um termo... Semipresidencialismo. Semipresidencialismo, exato, pré-parlamentarismo. Eu acho que nesse ponto, o que os estudos estão apontando é sempre a questão como o americano chama accountability, né? Que é a capacidade de você responsabilizar os envolvidos naquela destinação. Então, os parlamentares hoje eles não têm realmente essa responsabilização sobre o que acontece com a emenda. Então, acho que esse seria o maior problema dessa comparação, né? As emendas, nesse estudo também comparado com outras democracias da OCDE, no regime parlamentarista, muito pouca alteração no orçamento, como você falou, 1%, 2%, quando tem. Um pouco mais na Alemanha, um pouquinho em Portugal, mas as decisões costumam ser coletivas e não individuais, como é aqui. E, em geral, você tem que tirar de algum lugar para colocar em outro. Isso. Então, você vai ter um custo político do parlamentar. Dizer, eu vou tirar da educação para colocar na saúde. Ele vai ter que justificar. Então, ele tem muita accountability do que ele está fazendo. E, no nosso caso, quem executa é sempre o executivo, obviamente, né? O presidente, o governador e o prefeito. E o parlamentar só indica. Então, se aquele dinheiro foi mal empregado, normalmente o ônus vai cair para o prefeito ou para quem executou. Se foi bem empregado, ele até pode se beneficiar de um lançamento, mas o dinheiro é tão grande, como você falou. Hoje, ser deputado ou senador está sendo mais interessante para uma carreira política do que ser ministro, como a gente viu o exemplo, ou até do que ser prefeito também, porque a responsabilidade e o peso em cima do prefeito são muito grandes. Então, está acontecendo realmente isso.